Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é sábado, dia 2 de maio de 2026, agora são 14 horas e 30 minutos que estou gravando este vídeo aqui pelo fuso horário de Brasília. Temos um assunto muito interessante a tratar. Na próxima semana, entre os dias 4 e 5, Marte e Júpiter vão fazer quadratura. Quadratura na astrologia é um aspecto tenso, de embate, de atrito. E esse atrito vai acontecer entre Marte, o senhor da guerra, e Júpiter, aquele que expande as coisas, né? Marte rege Áries, signo de guerra, signo de fogo. Júpiter rege Sagitário, signo de entusiasmo, de aventura, também um signo de fogo. Fogo contra fogo. Muito fogo atritando um ao outro. Isso pode causar o quê? Explosão. Porque fala da faísca Marte e da expansão, que é Júpiter, Sagitário. Nós tivemos uma quadratura exata entre Marte e Júpiter no dia 4 de agosto de 2020, quando explodiu o porto de Beirute. Estão lembrados disso? Pois é, Marte em quadratura com Júpiter. Na época nós fizemos um vídeo analisando justamente essa configuração. Só que Marte e Júpiter estavam em outros signos. Agora, Marte está na sua própria casa, está no signo de Áries. E Júpiter está ali, já no finalzinho, se encaminhando para o final do signo de Câncer, exaltado. Então nós vamos pegar esses dois planetas em grande dignidade, em grande força. Porque Marte está domiciliado, está em casa, está com força, e Júpiter está no seu signo de exaltação, que é Câncer. Então vai ser um embate, uma briga entre essas duas forças. Então é muito possível que nós tenhamos algum tipo de explosão. Bom, no momento nós estamos tendo guerra. Então, falar de explosão é chover no molhado, né? Porque nesse momento que eu estou falando com vocês, provavelmente alguma coisa deve estar explodindo lá no Líbano, Israel, Irã, Iraque, enfim, né? Então, falar em explosão nesse momento de guerra é uma redundância. Mas pode ser que seja uma explosão icônica, seja uma explosão que venha a marcar algum evento muito mais contundente. E pode ser que não esteja relacionado ao teatro de guerra, pode ser que aconteça em outra localidade. A explosão de um porto, a explosão de uma estação, a explosão por um atentado terrorista em uma outra região que não a da guerra. E sempre que tem uma explosão, vem o fogo, o incêndio depois. Então também podemos ter incêndios em locais, palácios, museus, igrejas, como aconteceu em Notre Dame. Podemos ter incêndios causados por explosão de gás em apartamentos, em prédios, seja encanado, seja botijão de gás, tubulações de gás, caminhões que transportam gases e que podem explodir. Enfim, explosão é a palavra da semana que vem. E a energia fica tensa, exata, entre 4 e 5 de maio, quando esses dois planetas fazem essa quadratura. Só que Marte faz quadratura aproximativa, ou seja, ele faz essa quadratura, esse ângulo reto, e ele já está olhando para Júpiter e está indo na direção de Júpiter. Como Marte é mais rápido, ele vai atingir Júpiter quando? Em novembro, mais precisamente no dia 16 de novembro, quando vai ter a conjunção Marte-Júpiter em Leão. Júpiter já vai estar lá em Leão, signo também de fogo. Então vamos ter três naturezas fogosas, né? Marte, Júpiter e o signo de Leão lá em novembro. Isso quer dizer que este Marte, que agora quadra, ele dá a sua primeira provocação e fala assim: tô indo aí te pegar. Tô indo aí te pegar. E o Júpiter do lado de lá, que é maior, é grandão, né? E tem uma conexão e uma visão maior das coisas, ele fala assim: então vem que eu tô te esperando.
É mais ou menos isso que a gente vai ver acontecer nos céus aí a briga. E isso vai explodir, vai chegar no seu ponto lá em novembro. Trocando em miúdos aqui para a gente que fala de datas na astrologia. Do dia 4 e 5 de maio até o dia 16 de novembro, nós vamos ter um enfrentamento maior de Marte e Júpiter e, portanto, a qualquer um desses momentos nós poderemos ter grandes situações envolvendo fogo. Queimadas, incêndios florestais, explosões, enfim. Para pegar fogo, basta a faísca, o vento e o seco, né? Isso tudo pode acontecer. Mas leva a entender também que essa configuração que vai acontecer, ela talvez não venha se dar com problemas de natureza da guerra e essas outras preocupações de crise política e religiosa que nós estamos vivendo, não. Pode ser que isso venha realmente trazer problemas na área ambiental. E aí eu falo para vocês porque Marte também rege vulcões e terremotos e Júpiter tende a aumentar, a exagerar os efeitos dessas pancadas de Marte, principalmente quando eles estão ali numa situação de atrito. Então, sim, podemos ter nesse período que vai do dia 4, 5 de maio até o dia 16 de novembro, a ocorrência de um grande terremoto que vai marcar a história no ano de 2026. Sim, você escutou muito bem. Entre maio agora, 4 e 5 de maio e 16 de novembro, temos uma janela perigosíssima para a ocorrência não de um terremoto comum desses que acontece toda semana, mas de um de um grande terremoto que vai deixar sua marca na história. Como foi o terremoto que causou o tsunami em Fukushima em 2011, como foi o terremoto que causou o tsunami lá na Indonésia em 2004. Então, são esses anos que ficam marcados com uma grande tragédia da natureza. E sim, é quase certo que nós teremos ainda em 2026, apesar de tudo o que já aconteceu, de todo o caos político, geopolítico que nós estamos vivendo, me parece que agora a Terra entra em campo e vai começar a fazer a sua jogada. Sim, e poderemos ter aí coisas muito complicadas. Primeiro sinal se dá agora entre dia 4 e dia 5, porque é quando essa quadratura fica exata e ela fica ativa até o dia 10 e 11 de maio. Então, dentro desta janela, que vai de 4 a 16 de novembro, nós temos um período aqui pequeno, inicial, que vai de 4 a 10 de maio, 10, 11 de maio, que pode nos trazer muito perigo. E eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz uma análise e fui buscar a última vez em que aconteceu esta configuração que nós vamos viver no dia 4 e no dia 5. E eu fiquei surpreso com o que eu encontrei. Eu vou mostrar aqui para vocês. Acompanha aqui comigo. No dia 5, às 2 horas e 7 minutos, pelo horário de Greenwich, nós vamos ter esta quadratura de Marte a 19 graus e 30 de Áries, fazendo quadratura aqui com Júpiter a 19 e 30 de Câncer. Então, como eu falei para vocês, o Marte, ele entrou agora março, abril, ele entrou aqui no seu signo, fez conjunção com Netuno e ativou esse aqui, fez conjunção com Saturno e ativou, então esses dois aqui já estão, vamos dizer assim, o Marte fez uma revista aqui, né? E entregou para eles ordens de serviço que eles estão segurando aqui para o momento certo, né? E o Marte vai prosseguir adiante. Ele veja que ele está indo nesta direção. Ele está indo na direção ao encontro do Júpiter que vai acontecer lá no dia 16 de novembro. Então, esse movimento vai se dar aqui entre dia 4 e 5.
Mas antes dele se encontrar com Júpiter, ele ainda vai passar por Urano. E isso aqui também é um outro momento que nós vamos falar mais lá na frente. Vai ter uma conjunção Marte-Urano anterior, no meio do caminho, e Urano já aqui no signo de Gêmeos. Então, veja, e está bem aqui, né? Urano está bem no meio do caminho. Urano fala de eventos disruptivos, também está ligado a grandes terremotos, grandes tempestades e tufões. Então, com certeza, nós teremos esse tipo de ocorrência aqui também. Tá? E nós, quando chegar a data, o momento disso, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, veja como que isso aqui é crítico, gente. Como que essa situação está bem complicada aqui, né? Então, aqui é este momento da quadratura exata entre Júpiter e Marte e que pode trazer aí, sim, explosão, tá? Pode trazer aí... Júpiter rege as viagens distantes. Então, tanto o encontro de Marte com Urano, quanto a quadratura dele com Júpiter, pode trazer acidentes aéreos. Eu falei para vocês que nós acabamos de entrar numa nova temporada de acidentes aéreos. Eu fiz essa previsão no domingo passado. Nós tivemos quase um acidente fatal aí em Congonhas, né? Então, por conta de aviões que quase se chocaram. Então, a bruxa já está começando a voar aí pelos aeroportos, tá? Então, é isso aí. Outra coisa é que Marte fala de inícios, né? E Júpiter fala também de lideranças. Pode surgir uma grande liderança aí, até porque esta configuração aqui também está ligada à sucessão de poder na Rússia. Quando morreu Nikita Khrushchev, nós tivemos uma configuração semelhante quando houve subiu ao poder outro líder lá na Rússia. Foi numa configuração assim, logo depois da morte de Nikita Khrushchev. E não nos esqueçamos que essa configuração também estava presente na morte do Stalin. Então eu venho falando para vocês que existe grandes chances da gente ver mudança de cabeça na Rússia ainda nesse ano, mais tardar primeiro semestre de 2027. Tá? Então temos essa situação aqui. No dia 4 de julho, bem no dia da independência dos Estados Unidos, Marte se encontra aqui com Urano. Tá? Então aqui nós temos essa situação. E antes disso ainda, a hora que Marte entrar aqui em Touro, depois que ele fizer essa quadratura com Júpiter, no dia 26 do 5, 26 de maio, ele quadra Plutão. Ou seja, Marte não está para conversa, gente. Marte ativou aqui Netuno, ele deixou uma ordem de serviço para os oceanos, que já está se desenvolvendo e logo, logo vai pegar os cientistas aí no assombro, tá? Deixou uma ordem de serviço aqui na parte geopolítica, que vai explodir também com a morte de lideranças dessas aí, tiranossáuricas. Tudo isso aqui eu já estou falando, a gente faz tempo, tá? Então está aqui tudo incubado. Marte vai agora quadrar Júpiter, trazer essa conexão com os elementos da natureza e catástrofes naturais e situações de explosão e fogo, incêndio. Depois ele faz quadratura com Plutão no dia 26 de maio. E aí, gente, as coisas vão ferver. Porque tudo isso com ele aqui passando e saindo de Áries para Touro. E depois, lá no dia 16 de novembro, ele se encontra com Júpiter aqui. Então, as coisas vão ficar muito complicadas, tá? Então, recapitulando, agora, dia 5 de maio, período crítico, acontecimento contundente pode vir aí, tá? Dia 26 desse mesmo mês de maio, podemos ter algum tipo de acontecimento muito perigoso e catastrófico, tá, envolvendo destruição e morte, porque tem a ver com Plutão e tem a ver com vulcões e tudo mais, né? Depois, no dia 4 de julho, Marte se encontra com Urano e vai trazer alguma reviravolta, alguma situação complicada, disruptiva, fora do controle, perigosíssima. E por fim, Marte vai se encontrar com o Júpiter
em 16 de novembro, terminando sua jornada de encontro com esses planetas aqui, porque depois ele vai seguir aqui por essa área que está vazia no momento, tá? Agora, se eu olho para o dia 5, nós vemos aqui dia 5, fazemos o mapa lunar aqui, tá? No mapa lunar, nós vamos ter essa energia do Júpiter na casa 8, colocando a Lua, o signo Sagitário da Lua, como ascendente. Júpiter, o senhor da morte. Ele está aqui posicionado, né? E Marte vem a partir de 5, da casa 5. Casa 5 tem a ver com os locais onde tem cassinos, onde tem torneios esportivos, onde tem festivais de artes. Aqui, a casa 5 é a casa da criatividade, das artes, é a casa do prazer, é a casa onde acontecem os esportes. Então, todos esses eventos, olha a Copa do Mundo aí, né? Olha a Copa do Mundo aí que está por vir. Então, perigo, gente, perigo, né? Aqui também fala de regiões ali, que, como eu falei, tem cassinos, que tem desfiles de moda, que tem toda essa parte do glamour da sociedade, da criatividade, da arte, né? Cidades turísticas voltadas para o entretenimento, como por exemplo Hollywood, né? Tudo isso aqui, gente, é regido pela casa 5 e Marte aqui nos traz esse perigo de coisas acontecendo nisso daí. Então, por exemplo, um incêndio poderia acontecer num galpão de um das produtoras lá de Hollywood, por exemplo, né? E destruir cenário de filme, coisa acontecendo. Algo assim, tá? Mas também terremotos e coisas mais graves que poderiam acontecer naquela região da Califórnia. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente vai analisar aqui a situação, tá? Quando esta configuração aconteceu, na última vez em que Marte estava em Áries e Júpiter em Câncer e em graus muito próximos, né? Porque aqui, ó, eles estão, ó, 19 e 19. Aqui 20 e 18, tá? Apenas 1 grau de diferença. Praticamente na mesma área do signo de Câncer e de Áries. Nesse momento que estava acontecendo isso, nós tivemos o terremoto de Lone Pine, na Califórnia, no dia 26 de março de 1872, às 2h30 da manhã, local. E isso aconteceu em Sierra Nevada. Olha o que estava acontecendo no céu. Uma configuração muito pior do que essa de maio, tá, gente? Muito pior. Então nem se compara, porque veja, nós tínhamos o Saturno também em oposição com Júpiter e o Marte quadrando o Saturno. Então a coisa, e a Lua no momento estava aqui em cima também fazendo quadratura. Então criou uma quadratura, uma grande quadratura, né? 4 quadraturas colocadas aqui de Marte com Saturno, Saturno com Áries, Áries com Júpiter, Júpiter com Lua, oposição de Lua com Marte, oposição de Saturno com Júpiter. 2 oposições e 4 quadraturas. Então dá essa forma aqui perigosíssima. Quando se forma isso, gente, alguma desgraça acontece. Não tem jeito, não tem como evitar. E aconteceu esse terremoto. Lógico que aqui, ó, forma apenas uma quadratura. Apenas uma quadratura. Não tem nada, né, em outro local criando movimento de quadratura aqui. Não tem nada aqui. Se tivesse alguma coisa em Libra, poderia fechar uma quadratura T junto com outra coisa aqui em Capricórnio, mas não tem. Não forma isso. Então é óbvio que esse evento ele tem menor impacto do que o evento que aconteceu aqui em Sierra Nevada em 1872. Tá? Nem tem comparação. A energia estava totalmente destrutiva. Mas, igualmente como agora, ó, Marte também ia fazer os seus movimentos, tá? Ia ativar Netuno, ativar Plutão, ativar Júpiter e Urano. Tá? Urano estava angular aqui. E quando a gente faz um mapa lunar do dia 5 agora, ele também fica angular. Interessante isso, né? O que é um planeta angular? Quando ele pega os 4 pontos aqui do mapa. Então, há sim semelhanças entre a energia do dia 5 de maio agora com as energias do dia 26 de março de 1872 do grande terremoto na Califórnia que aconteceu em Sierra Nevada.
Significa que automaticamente isso vai levar ao acontecimento de um terremoto na Califórnia? Não. É uma correlação. Aumenta as chances disso acontecer, ou de um terremoto também acontecendo numa outra área do mundo que venha a causar algum nível de destruição e de perigo, tá? Então tá aí o que vem vindo. Vamos aguardar, porque é uma energia muito complicada e perigosíssima. Além da mudança de cabeça na Rússia, que essa configuração também pode trazer, também esta configuração aconteceu em crises envolvendo países dos Balcãs, como a Albânia, por exemplo, e países dos Bálticos, como a Letônia. Tivemos crises políticas e complicadas seríssimas nas configurações de quadratura Marte-Júpiter com esses países. Assim também com a Turquia, porque nós tivemos um período de quadratura Marte e Júpiter. Aí sim eles estavam no mesmo signo quando o Império Otomano perdeu territórios. O Império Otomano é o que restou hoje é a Turquia. Então sim, poderemos ter problemas na Turquia também em função disso. Pode até ser que o terremoto aconteça ali, né? Então, essa energia está aí, né? Está bem complicada. Mas eu quero destacar para vocês o fato de Marte ter ativado Netuno, Netuno, Senhor dos Mares. Gente, vou repetir, posso ser repetitivo aqui, mas eu preciso continuar batendo nessa tecla. Os oceanos serão um assunto de grande importância no ano de 2026, por conta das mudanças que vão acontecer no fluxo das correntes marítimas, no calor das águas, El Niño, Laninha, todas essas coisas vão trazer assombros. Teremos sim muitas tempestades e tufões acima do normal. Brasil vai ser fustigado novamente por temporais pesados, principalmente no início do próximo verão. Tá? Nós tivemos situações assim complicadas entre o verão e o outono, virada de 2026 e 2027. O Brasil vai passar por tremendas complicações climáticas, principalmente na região sul. Então, e também coisas que vão emergir dos oceanos, como vulcões subaquáticos e mistérios que vão surgir do fundo do mar. Já falei sobre isso. Recentemente saiu um artigo, o pessoal encontrou uma formação no fundo do mar que parecia a estradinha de tijolos de ouro lá do Mágico de Oz. Falam que aquilo é uma formação natural, outros dizem que não, aí fica se diz que não diz, essa coisa toda da ciência e das conspirações, enfim. Tá? Já são sinais de que algo está por vir. Tá? Essa energia que envolve aí os oceanos, tá, gente? A Terra agora entra em campo com toda essa manifestação que vai acontecer dessa energia e que entramos no período também de catástrofes naturais. Tudo isso, gente, vai marcar o ano de 2026, como eu avisei aqui. Tem gente que está descobrindo aí o meu vídeo lá de 2021, 2022, que eu falei sobre 2026 e que tudo que eu falei lá está se cumprindo. Tudo que eu falei lá está se cumprindo. E agora eu coloquei para vocês mais algumas perspectivas do que pode vir ainda. E não é só isso. Mais à frente nós teremos 2032 e 2033, sim. Mas eu vou deixar para falar sobre isso mais lá na frente. Vamos viver a agonia de 2026 primeiro. Lá em 2027, eu vou começar a preparar o espírito de vocês para o que vai vir em 2032, 2033. Inclusive no campo religioso. Isso vai mexer muito, muito, muito com esse campo. Inclusive com questões envolvendo a nossa relação com o cosmos. Nossa relação com o cosmos, que já a partir de 2026 já começam aí grandes revelações a esse respeito. E tudo isso fecha a conta em 2052. 2052 não é que o mundo vai acabar, não é isso, tá?
é que 2052, esse processo que a humanidade está vivendo, chega ao fim. E aí, gente, vai ser feito o Enem desse período em 2052, né? Quem estiver vivo lá vai fazer esse Enem espiritual em 2052, tá? Tanto é que eu já falei, o pessoal que está me assistindo aí no ano 2050 sabe. Você está me assistindo aí agora e você fala assim, realmente o Carlos está certo, porque eu falei que tudo começou em 2026. E vocês aí estão falando, o Carlos tinha razão. Tudo começou em 2026. Certo, pessoal de 2050? Continuaremos aqui fazendo essas análises e essas revelações sobre o que está por vir ainda na nossa história. Assim como eu avisei, eu continuarei avisando aqui no canal Astrologia Sistêmica. Esse é o recado que eu queria deixar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.